Mas falando só do Expresso, do qual eu fui diretor até 1980, acho que é bom dar-vos uma ideia do que era. E vou tentar fazê-lo rapidamente. Havia uma rotina, e a rotina era que nós tínhamos de estar à venda todos os sábados e tínhamos de lidar com cortes inesperados, muitas vezes, drásticos, outras vezes, e em qualquer caso muito frequentes, daquilo que no tempo de Marcelo Caetano passou a chamar-se exame prévio e não censura prévia. Como sabem, no tempo de Marcelo Caetano houve várias mudanças de nomes. Também o Partido Único, a União Nacional, passou a chamar-se Ação Nacional Popular. Também a PID passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança. Mas exame prévio ou censura prévia, nós continuamos a chamar censura e com alguma razão. E a censura como é que atuava? Atuava cortando totalmente um artigo, uma notícia, ou parcialmente. A prosa era deste tamanho e havia um corte aqui e outro corte lá. É preciso uma atenção enorme a esses cortes parciais, porque podiam desvirtuar completamente o sentido da própria notícia. Então, vou mostrar adiante como é que isso podia atuar em relação aos cortes nos títulos. E, além disso, havia aquilo que eles chamavam as suspensões. Não cortavam nem deixavam de cortar, mas ficavam lá. E, normalmente, só era libertado quando já tinha perdido a atualidade. Além disso, havia a necessidade de os jornais estarem equipados com peças para substituir aquilo que era cortado. E, por exemplo, no caso do Expresso, como sabem, sai ao sábado, e é impresso na noite de sexta para sábado, era normalmente ao fim da tarde de sábado e ao princípio da noite, desculpa, ao fim da tarde de sexta-feira e ao princípio da noite, que chegava um monte de provas de censura com os cortes. E nós, que tínhamos uma primeira página já feita, tínhamos de ir a correr outra vez para substituir. Às vezes havia um buraco de quase meia página na primeira página. O que é que fazíamos? Íamos à última, íamos buscar as notícias melhores da última, punhamos na primeira. Depois, a última ficava vazia. Tínhamos de ir buscar ou à gaveta ou a páginas interiores, de maneira de tapar e de fechar a última. E, enfim, era um puzzle complicadíssimo, até porque as causas não são todas do mesmo tamanho e às vezes até éramos obrigados a cortar nós prosas nossas para poder encaixar este enorme puzzle. E isto se chama tapar buracos, que é uma atitude, que é uma atividade jornalística inglória, mas que fazia parte da nossa rotina. E uma das coisas que nós tínhamos é que, além de tudo, eram proibidos os espaços em branco. Portanto, nós não podíamos publicar uma página do Expresso, impressa já, com um espaço em branco, porque isso era óbvio, estava a indiciar que tinha havido censura. E, portanto, tínhamos de preencher todos os espaços. E uma das coisas que fizemos foi inventar uns anúncios. Um deles era este, um jornal para saber ler, e outro era este, o semanário dos que sabem ver. E estes anúncios tinham vários tamanhos, as duas colunas, ou uma coluna, maiores, mais pequenos, e ajudavam-nos a preencher o puzzle, e os leitores, ao fim de algum tempo, compreenderam perfeitamente que ali havia censura, mas a censura não podia nada. Nada podia fazer, porque era um anúncio, a autopromoção do próprio jornal. Também queria dar-vos aqui alguns exemplos do que eram os cortes parciais em títulos. Por exemplo, tem aqui este recenseamento nulo em Olhão. O lado sempre do censor apareceu, e o que é que acontecia? O título ficava recenseamento em Olhão. Perdia completamente o significado. Por exemplo, pena de morte na RTP. Acho que era uma reportagem, qualquer coisa sobre a pena de morte. O que é que eles faziam? Estavam na RTP. E um título de pena de morte não faz qualquer sentido. Por exemplo, Funchal aguarda hospital há 10 anos. O que é que eles faziam? Estavam há 10 anos. Funchal aguarda hospital é uma coisa mais ou menos inocente. E esta era a rotina. Escola poluída. Estavam poluída. E nós, muitas vezes, tínhamos à última hora de usar destes títulos. Ficava só escola, ou ficava só Funchal aguarda hospital, porque não tínhamos outro remédio.
isto era doloroso, era complicado. A censura, aliás, tinha fases, havia fases mais complicadas do que outras, e além disso, não estávamos nesta era maravilhosa da internet, do ser possível hoje em dia. Como sabem, quem compõe o jornal são os jornalistas, não é? E quem pagina o jornal de acordo com determinados formatos. Naquela altura não era assim. Tínhamos de tirar as provas fotográficas. As provas eram levadas. Primeiro tínhamos de escrever, com papel químico. Depois tínhamos de mandar para a tipografia. A tipografia tirava as provas. Tudo isto era com estafetas. Enfim, estava tudo longe uns títulos dos outros. Os mesmos estafetas depois levavam uma coleção para a censura. A censura examinava. Depois disto tudo tínhamos de paginar. E depois muitas vezes tínhamos de repaginar, porque havia os tais cortes e os tais buracos. E só depois disto tudo é que ia finalmente para a impressora, onde havia uma fase intermédia que também já estou hoje em dia, chamada estereotipia, que eu não vou explicar, que é um pormenor técnico, e finalmente o jornal era impresso. O que aconteceu com o Expresso foi que cada vez estavam a atrasar-nos mais. A censura, como eu dizia há pouco. E depois, enfim, o último ato era a distribuição, desculpa não ter. A censura tinha fases. Houve umas fases poucas, ao princípio, sobretudo do caetanismo, em que eles diziam o diretor só manda aquilo que entender. A mais não é obrigado. Claro que eu, como diretor, mandava nada ou quase nada, ou então tinha o truque de mandar muitas coisas que eu sabia que não tinham qualquer importância para os entreter, mas não mandava o que era mais suscetível de ser interpretado. E isto, pelo menos no caso dos Expressos, esse critério foi usado por eles 2 ou 3 vezes, mas durou uma semana ou 2 e acabou. Depois havia fases de verdadeira paranoia, ou seja, eles começavam a cortar de qualquer maneira, exigiam que tudo fosse subtido, davam-se em contemplações, sem explicações. Havia temas políticos nacionais, tudo o que era guerra colonial era muito delicado e era normalmente amputado, e às vezes dependia da conjuntura internacional, dependia do voto contra Portugal nas Nações Unidas, dependia do que acontecia em Espanha, que havia sempre este paralelo, dependia do que notícias da União Soviética. Eu lembro-me, acho que isto não foi no tempo do Diário Popular, mas serve para exemplo. Houve um jogo Portugal-Alemanha de Leste e nós ganhámos. E o jornalista que lá foi escreveu que a Alemanha de Leste tinha jogado muito bem. Cortaram que a Alemanha de Leste tinha jogado muito bem, porque a Alemanha de Leste não podia jogar bem futebol porque era um país comunista. As coisas chegavam a este grau de completa loucura, não é? E nós procurávamos jogar com as pessoas. Havia tempos em que sabíamos que havia os censores mais simpáticos do que outros. Havia uma hierarquia em que o Pedro Feitor Pinto, que no outro dia deu uma entrevista interessante sobre tudo isto ao Expresso, que sabíamos que era ele que lá estava porque o diretor-geral estava de férias ou estava a viajar. E eu lembro perfeitamente do artigo que eu escrevi chamado que o título era um problema chamado Ultramar, em que eu defendia uma solução política para a questão ultramarina, ou colonial, como queiram chamar. E esse artigo foi cortado uma vez, mandámos outra vez, tentando cortado, e eu guardei muito bem guardadinho, e quando apanhei o Pedro Feitor Pinto, sem o diretor-geral, Geraldo Cardoso, que é como se chamava, consegui convencer o Pedro Feitor Pinto que aquilo passasse, e o Pedro Feitor Pinto depois teve enormes sarilhos, claro, por causa disso, o artigo saiu que era o que interessava. Tudo isto para vos dizer que quando chegou o 25 de Abril, não só o Expresso provavelmente estava condenado, porque cada vez estávamos a fechar o jornal mais tarde. Fomos condenados a um castigo, estávamos desde o princípio de 74, pelo menos, que era, em vez de mandar as provas uma a uma, e eles lá cortavam ou não cortavam, tínhamos de mandar provas de pasta. O Expresso naquela altura era aquela versão grande para o discípulo, talvez alguns ainda se lembram, obviamente sim. E, portanto, eles cortavam uma ou duas coisas numa página e nós, por causa dos tais espaços em branco, tínhamos de repaginar, tirar nova prova de página, voltar a mandar. Estava a atrasar-nos cada vez mais, a distribuição era cada vez mais tarde. Muitos postos de venda fechavam a partir de sábado à hora do almoço. E eu digo, e tenho dito e digo mais uma vez, que sem o 25 de Abril, quer psicologicamente, quer tecnicamente, quer em termos de dificuldades em vender o jornal, nós estaríamos condenados a